Para falar mais sobre a transição nutricional que o Brasil está vivendo, nós viemos falar com a professora Fabiane Rezende, da UFMT. Olá, professora, tudo bom? Olá, tudo bem. Professora, qual é o maior impacto que essas alterações vêm trazendo no hábito alimentar do brasileiro? Bom, a transição nutricional é um processo que vem acontecendo há alguns anos, em que as pessoas têm abandonado hábitos alimentares saudáveis e substituindo esses hábitos por uma alimentação mais rápida, né, uma alimentação já mais pronta para uso. De maneira geral, esse processo gera escolhas alimentares que promovem excesso de peso. Quais as doenças mais comuns em decorrência dessa mudança de hábito? Como eu disse, o excesso de peso, né, ele por si só ele pode evoluir para uma obesidade, que hoje é considerada uma doença. Associada a essa obesidade e aos maus hábitos de vida, que aí envolve não só essa alimentação inadequada, mas o sedentarismo, o próprio tabagismo, a pessoa está mais propensa a ter quadros de hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, que seria o aumento do colesterol sanguíneo, dos triglicerídeos, e com tudo isso, né, o indivíduo ele aumenta o risco de ter doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares, né, que se manifesta principalmente através do infarto, né, do derrame, que seria o acidente vascular cerebral, e até mesmo quadros de trombose. Tá? Então são doenças crônicas que surgem ao longo do tempo em função desses maus hábitos de vida. A quais alimentos os pacientes têm resistido mais a inserir no cardápio? Bom, a dificuldade surge sempre quando a gente fala de frutas, vegetais e legumes. Hoje o consumo é cada vez menos frequente. Tem pessoas que passam às vezes uma semana sem consumir um tipo de fruta, tá? Os vegetais também. Então, esse grupo de alimentos, que seriam alimentos protetores, os ricos em vitaminas, minerais e fibras, são os alimentos hoje menos consumidos, né? O leite também leite, seus derivados, são alimentos pouco consumidos, existe alguma resistência pelo que a gente observa na prática. Tá? Então, basicamente, esses dois grupos a gente vê uma certa resistência das pessoas consumirem e fazerem o consumo de forma adequada, no número de porções que a gente recomenda. E para retirar do cardápio? Bom, quando a gente avalia o cardápio dos indivíduos, a gente observa muito a presença de salgados, embutidos de maneira geral, que aí se enquadram o presunto, mortadela, a salsicha. Os sanduíches, de maneira geral, as pessoas também têm o hábito de consumir com frequência, pizza, né, o próprio sorvete, os doces. Então, são alimentos que trazem o prazer, né, quando a pessoa ingere, são gostosos por serem ricos em gorduras e acabam sendo alimentos muito presentes na alimentação do brasileiro, mas que a gente sabe que tem que ser consumidos aí uma vez por semana, dependendo do indivíduo, a gente até recomenda um consumo menos frequente ainda, e são os alimentos que as pessoas têm mais resistência, né? Seriam esses principalmente. Como a senhora avalia a participação da indústria de alimentos e da mídia na formação desses hábitos? Então, de certa forma, a indústria traz alimentos mais palatáveis, que a gente fala, que são os alimentos com sabor mais agradável, mas que, agregado a isso, trazem um desequilíbrio nutricional para a alimentação. Então, ela pode influenciar nesse sentido, né, de tornar a alimentação mais desbalanceada. Em contrapartida, a gente tem um ramo da indústria que vem trazendo a questão dos alimentos saudáveis, né? Então, a gente tem a indústria também que divulga os alimentos ricos em fibra, adicionados de vitaminas e minerais, né? Com mais baixo teor de açúcar, mais baixo teor de gordura, no caso do light, do diet, né? Que são alimentos que podem ser úteis na hora de equilibrar a alimentação. E por fim, o que as pessoas podem fazer para mudar esse novo padrão alimentar? Bom, a primeira coisa é a pessoa ter consciência em relação aos seus próprios erros alimentares, né? A alimentação que a gente pratica, muitas vezes ela é feita por nossa escolha. Então, primeira coisa assim, ter força de vontade, reconhecer os erros e batalhar para organizar a sua rotina. É a primeira coisa para conseguir adequar esse padrão.
E eu costumo dizer sempre que a pessoa deve começar pela sua lista de compras no supermercado, tá? Então, no momento da compra, optar por colocar em casa aqueles alimentos que são saudáveis. Então, pela lista de compras, eu acho que é o primeiro passo para mudar, porque é aquela história. Se a pessoa tem em casa, ela vai acabar comendo. Professora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu agradeço. Eu espero que tenha solucionado as dúvidas, né, a respeito desse assunto. E o Viva Melhor vai ficando por aqui. Até o próximo.